Olá, me chamo Kimberly Miranda e hoje falarei um pouco sobre o meu PIBIC, Cuidados da Enfermagem, Orientação para Enfermeiros e Cuidadores. O trabalho foi supervisionado pela professora doutora Patrícia Medeiros. Os enfermeiros desencadeiam um papel fundamental no tratamento de pacientes pediátricos oncológicos, dando apoio e orientação aos cuidadores e pacientes e realizando a administração de medicamentos e monitoramento de sinais vitais. O objetivo desse trabalho foi realizar o esclarecimento das ações executadas e os auxílios dos tratamentos por esses profissionais. A metodologia. Inicialmente foi realizado o levantamento dos principais quimioterápicos utilizados em um hospital de referência de Brasília. Em seguida, foram realizadas consultas em bases de dados e no Drug Information Handbook for Oncology. A abordagem dos seguintes cuidados também foi feita, como cuidados no banheiro, medicamentos e durante o extravasamento de quimioterápicos. O cuidador deve observar e relatar ao enfermeiro os seguintes pontos: efeitos adversos apresentados pelo paciente, como falta de ar, feridas no local da aplicação e mucosite. Durante a alimentação, deve-se observar se o paciente está tendo enjoo ou dificuldade de engolir o alimento. Também o paciente deve ter, junto com o cuidador, um entendimento dos cuidados com os quimioterápicos utilizados e o esquema terapêutico também entregado. E no banheiro, o cuidador deve analisar o aspecto da urina e fezes e seguir a ordem de higienização do banho e relatar ao enfermeiro se tiver alguma alteração. O enfermeiro deve informar os cuidadores e o paciente que quimioterápicos vão deixar a pele mais sensível, sendo necessário proteção solar e respeitar a regra da sombra e regra da colher de chá. Essa regra consiste na aplicação de uma colher de chá com protetor solar no pescoço, cabeça em cada braço e 2 colheres para cada perna e para o tronco. Medicamentos via sonda enteral também precisam de uma orientação do enfermeiro, pois esse cenário é aplicado em pacientes que não conseguem engolir medicamentos ou alimentos, sendo necessário ter o cuidado com os tipos de medicamento, analisar se eles têm interação com outros medicamentos que o paciente está utilizando ou com nutrientes, analisar também as características do medicamento para evitar a formação de precipitados na sonda, realizar a limpeza da sonda antes e depois da aplicação de medicamentos e nutrientes. Medicamentos fotossensíveis também precisam de uma orientação, pois os mesmos, quando expostos à luz do sol, vão gerar consequências como perda da atividade ou formação de compostos nocivos ao paciente. Então, a equipe de enfermagem deve ter muito cuidado na hora do armazenamento, manuseio e na administração desses medicamentos. O extravasamento de quimioterápico é um cenário muito alarmante, pois o mesmo acontece de forma acidental, onde saem da veia líquidos, fluidos ou medicamento e eles se dirigem para outros tecidos, causando dores, inflamação, edema, danos nos nervos, rubor, queimação e necrose local. É importante que esses sinais sejam acompanhados, pois a sua rápida identificação gera um menor dano e menor tempo de recuperação do paciente. As complicações do extravasamento são vinculadas à característica do paciente, ao tipo de equipamento utilizado, ao tipo de medicamento e o tempo de ação da enfermagem. Os quimioterápicos são divididos nos seguintes grupos: medicamentos, quando extravasados, irritantes, que são aqueles que vão gerar ardência, flebite e dor, dificilmente vão gerar outros tipos de lesão. A seguir, tem-se alguns medicamentos irritantes relatados. Medicamentos não vesicantes vão gerar apenas dor, não é comum eles gerarem outros tipos de lesão. Ao lado, uma lista. Os vesicantes são divididos em ligantes de DNA, que são aqueles que geram radicais livres que dificultam a síntese proteica e geram a destruição do tecido de maneira profunda, dolorosa e extensa. Seus efeitos podem estar presentes até 28 dias após a lesão do extravasamento. E os não ligantes de DNA, que se ligam a células saudáveis, apresentam fácil degradação e as lesões são restritas ao local de aplicação. Os enfermeiros devem observar os tipos de equipamentos utilizados, alteração nas veias do paciente, analisar se o local da punção tem edema ou algum tipo de lesão, o retorno venoso do paciente, o estado geral do mesmo e se algum medicamento foi administrado na veia selecionada. Durante o extravasamento, pode ser utilizada aplicações de compressa, lavagem com solução salina, aplicação de antídotos e intervenções cirúrgicas. Abaixo existem os medicamentos que podem ser utilizados com as seguintes compressas e os tipos de antídotos utilizados. Muito obrigada por ter acompanhado a minha apresentação. Segue abaixo o meu e-mail para esclarecimento de quaisquer dúvidas.